Olá alunos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Planejamento de Manutenção. Na videoaula de hoje a gente vai tratar do assunto de gráfico gigante. Bom, mais especificamente o que veremos nessa videoaula será a história do diagrama gigante, o que é e para que serve esse diagrama, né? Por que usar o diagrama gigante, como montar um diagrama gigante, e a gente vai ver alguns exemplos, ok? Bom, até as videoaulas da semana passada, nós vimos o que é um projeto, né, e o que é o gerenciamento de um projeto, ok? Nós vimos a importância do projeto e de um bom gerenciamento de projeto, né, para que o projeto consiga ser executado sem maiores problemas, sem atrasos, não é isso? Cumprindo o custo, o prazo e a qualidade do serviço ou produto que vai ser executado, que vai resultar da execução daquele projeto, tá? Então hoje a gente vai ver uma ferramenta que é fundamental para o gerenciamento de projeto, para o acompanhamento da execução do projeto, tá? Que é essa ferramenta do diagrama gigante. Aí eu mostro um exemplo, né, para vocês de um diagrama gigante, tá bom? Nós temos nessa coluna mais à esquerda as tarefas que a gente tem no nosso projeto, né? Uma data de início e data de término de cada tarefa, tá? A duração dela, não é isso? Em semanas aí, tá? E na frente uma barrinha que mede o tamanho de cada tarefa, não é isso? Então até o final dessa videoaula a gente vai entender melhor como funciona, ok? Bom, a história do diagrama gigante, né? A primeira versão desse diagrama foi desenvolvida por um engenheiro polonês, né? O Karol Adamiak, não é isso? Lá por volta de 1890, ok? Mas foi outro engenheiro mecânico, o engenheiro Henry Gantt, né, que pegou a ideia do Karol, né, e fez algumas adaptações e tornou esse novo diagrama mais apresentável, mais fácil de visualizar. E aí acabou publicando para o mundo, né? Aí por volta de 1900, 1910, não é isso? Então você vê uma ideia que tem tanto tempo e até hoje ainda é utilizada, não é? Então é uma ferramenta muito simples, muito básica, mas que tem um resultado incrível assim, no gerenciamento de projetos, tá bom? Esse é o diagrama gigante, né? Bom, Henry Gantt, ele nasceu em Maryland, nos Estados Unidos, né? Ele é engenheiro mecânico e consultor de empresas, né? Ele, como consultor, ele trabalhava mais na área de otimização de processos para aumento de produtividade, né? Então ele estudou a fundo como ter uma maior produtividade, né, nos processos, nas empresas, ok? Bom, o que é e para que serve o gráfico gigante? Então é uma ferramenta que permite a visualização do progresso dos projetos, né? Como que o projeto está caminhando, tá? É basicamente uma ferramenta de acompanhamento, então. Ele é bastante visual, não é? Um gráfico, né? Bem simples de ler esse gráfico, tá? E o objetivo é deixar a informação o mais transparente possível, tá? Sua função é permitir o acompanhamento da realização de tarefas e atividades que compõem o projeto, tá? E dessa forma a utilização da ferramenta permite que todos os envolvidos no projeto possam verificar como é que está o andamento das atividades no projeto, tá? Então essa é uma ferramenta muito útil para o gerenciamento de projetos, tá bom? E por que usar esse diagrama? Bom, primeiro, ele permite uma segmentação de tarefas, né? A gente permite a visualização com detalhes de exatamente o que deve ser feito, por quem deve ser feito e quando tem que ser feito, né? Você bate o olho no gráfico gigante, você consegue visualizar isso muito claro, né? E isso ajuda muito na realização das tarefas aí. A distribuição de responsabilidades, né?
permite determinar o responsável por cada tarefa. Então, ao lado de cada tarefa eu consigo colocar o nome do responsável então todo mundo consegue visualizar quem é o responsável pelaquela tarefa. Tá? Bom, o próximo tópico, interdependência de atividades. Determina-se as atividades de modo a identificar essa interdependência. Como assim? Uma tarefa depende da outra. Então tem tarefas que tem que começar no mesmo instante, né, no mesmo dia, na mesma hora ou na mesma semana. Então a gente consegue visualizar isso. Já tem tarefas que tem que terminar juntas, né, no mesmo dia ou na mesma hora. Então, a gente passando o olho, visualizando o gráfico, a gente já consegue visualizar a interdependência das atividades. Isso é fundamental, né, para a gente entender como que está o andamento do projeto. Tá? Definição de prazos. Identifica o caminho crítico, que a gente viu na aula passada, né, o que é o caminho crítico. Tá? Define os prazos com a maior assertividade. Então o diagrama de Gantt, ele nesse aspecto ele é semelhante ao diagrama de PERT e CPM. Né? Eu consigo olhar para o diagrama, sabe, e reconhecer o meu caminho crítico e determinar quando que eu vou terminar com o meu projeto, quando que eu consigo, qual é a data de conclusão do projeto. Tá? E por último, o controle do desenvolvimento, né? Monitorando os avanços para ver se os prazos estão sendo cumpridos. Né? Então, todos os dias eu consigo olhar para o diagrama e estabelecer uma linha de avanço. Né? Por exemplo, essa tarefa começou aqui hoje, amanhã eu já desloquei um dia. Né? Então, eu consigo marcar no gráfico que já está passando um tempo, daqui uma hora, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Tá? Então, o controle do desenvolvimento do projeto, e aí eu sei, por exemplo, se eu traçar uma linha, eu sei quais as atividades tem que começar naquele dia, quais tem que terminar, quais estão no meio ali. Então eu consigo ter o controle do desenvolvimento do projeto. Certo? Como que a gente monta esse diagrama? Bom, primeira coisa, assim como lá no gráfico de PERT, que a gente viu na semana passada, é listar as atividades do projeto. Então a gente faz uma tabela semelhante àquela que a gente viu lá. Tá? Com cada atividade, né, naquela ordem sequencial, lógica das atividades. Né? Eu vou identificar a duração de cada atividade. Né? Essa atividade aqui dura 2 dias, essa atividade aqui dura 5 dias. Então a gente vai montando essa tabela. A gente identifica na tabela as predecessoras. Não é? A atividade 3 depende da atividade 1, a atividade 5 depende da atividade 4. A atividade 7 depende da 6, a 6 depende da 5. Então, as predecessoras, a gente monta essa tabela e os responsáveis por cada atividade. Né? A atividade 1, quem vai fazer é o José. A atividade 2 é a Mariazinha. A atividade 3 é o João. Então, a gente monta essa tabela com todas as atividades, todas essas informações. Tá bom? A gente estima o tempo de conclusão, como eu já falei, né, para cada atividade. E aí a gente parte para o detalhamento. Né? Cada atividade ela vai ser desmembrada em tarefas menores. Né? Algumas atividades podem ter tarefas menores, né, que serão executadas pela equipe. Então a gente identifica essas tarefas e aí, à medida que a gente for destrinchando uma tarefa, uma atividade em outras, a gente vai destrinchando também o tempo de execução de cada uma, não é isso? Então a gente monta todas essas informações, tá bom? Depois a gente identifica as interdependências, tá? Quais tarefas ou atividades são interdependentes? Então isso ainda montando a tabela, então. Então nós temos 4 possibilidades de interdependência de atividades. A primeira dela, que a gente fala, é a interdependência fim a começo. Quer dizer, eu só começo uma atividade quando a predecessora dela, a atividade que vem antes, terminar. Então eu vou do fim dessa para o início da outra. Então eu tenho a interdependência de fim a começo. Tá?
Primeiro a atividade A tem que acabar para depois a atividade B começar. Tá? A próxima é começo a começo, quer dizer que duas atividades começam juntas. Então, por exemplo, a atividade B e C elas têm que começar juntas, no mesmo instante, no mesmo dia, na mesma semana. Tá? A próxima interdependência é a fim, quer dizer, as duas atividades têm que terminarem juntas. Por exemplo, a atividade C e a D elas têm que terminar no mesmo dia. Tá? Então a gente diz interdependência fim a fim. E a próxima, que é um pouco mais difícil de visualizar, ela é um pouco mais teórica, assim, é a começo a fim. Seria o quê? Uma atividade só pode começar, né, quando aliás, uma atividade só vai terminar quando a antecessora dela começar. Né? Essa é uma interdependência mais teórica. Na prática, ela é muito difícil de visualizar, ok? É difícil até da gente arrumar um exemplo assim, prático para a gente entender, beleza? Então vamos focar mais nas três primeiras. Essa última, só para a gente saber que a teoria, né, trata ela, tá bom? Mas para fins mais práticos, a gente acaba usando só mais as três primeiras mesmo, tá? Fim a começo, começo a começo e fim a fim, ok? Então vamos para um exemplo, né? Eu montei essa tabelinha, né, com algumas atividades aí. Então eu tenho o código dela, poderia ser números, né, atividade 1, atividade 2, atividade 3, aqui tem letras, pode ser também, atividade A, B, C, então só para a gente identificar como se fosse um código da atividade mesmo. Atividade A vai ser o preparo do local, atividade B, fundações, a C, alvenaria e assim por diante. Isso seria um projetinho, por exemplo, de uma edificação. Né? Aí na terceira coluna, nós temos a duração de cada atividade, né, medida em semanas aí, né, para esse projeto, para esse exemplo. Tá? Então, preparo do local, do terreno, por exemplo, 2 semanas. Preparar fundações, 2 semanas. Levantar as paredes, alvenaria, né, 2 semanas também. E a última coluna é a coluna das predecessoras. Aqui a gente já sabe que são as atividades que vêm antes. Por exemplo, preparar o local. Antes quando eu vou iniciar uma construção, a primeira coisa que eu faço é preparar o local. Então não tenho nada antes. Né? Agora, fundações, eu só faço as fundações depois que o meu terreno já está preparado. Por exemplo, depois que eu já fiz uma terraplanagem, por exemplo, no terreno. Né? Eu só levanto a parede depois que as fundações estiverem prontas, não é isso? Então a gente sabe que tem essa relação de predecessor, a atividade que vem antes, ok? Bom, e aí ó, eu monto, né, o meu gráfico de Gantt propriamente dito, tá? Estruturando aí o gráfico de Gantt, né, com todas essas informações que a gente reuniu na tabela, a gente começa a lançar esses dados. Pode ser um software de gerenciamento de projetos, que a maioria dos softwares hoje de gerenciamento de projetos constroem, eles são baseados em cima do diagrama de Gantt. Você vai entrando com a informação, ele vai gerando um diagrama de Gantt, ok? Então é uma ferramenta muito utilizada aí nessa área de projetos, né? E gerenciamento de projetos e gestão mesmo, né, de atividades, tá bom? Mas a gente pode fazer isso manual também. Pega uma folha, né, escreve suas tarefas e faz uma barrinha. Pode ser uma planilha do Excel, tá? Tem várias formas de fazer isso, ok? Então tá ali, eu tenho essa primeira coluna, a identificação da tarefa. Nosso exemplo anterior era letras, mas poderia ser os números. Nome da tarefa é o que é, tá? Tarefa 1, tarefa 2, pode ser o preparo do local, fundações, alvenaria, né? Depende do projeto. Data de início, data de término daquela atividade. Então a tarefa 1, ela inicia no dia 13 de fevereiro, no nosso exemplo aqui de 2012, e finaliza no dia 17 de fevereiro de 2012, tá? A data é passada, mas só para exemplificar dá para entender, não é isso? Então a duração dela é 1 semana, daqui sai do dia 13 até o dia 17, 4 dias, aproximadamente 1 semana de duração. Se você for olhar a barrinha azul dela ali, mais à direita,
ela está pegando justamente o espaçozinho de uma semana, olha lá, né? De fevereiro ali, não é isso? E a próxima atividade, ela vai, a tarefa 2, vai do dia 20 ao 24. Ele colocou aí como sendo também uma semana, aproximadamente 4 dias. Então se você olhar, olha, a barrinha dela também está pegando, considerando uma semana, não é isso? Eu tenho ali em cima, tem as semanas ali, ó, fevereiro de 2012, aí está lá. Semana do dia 12 do 2, a próxima já é a semana do dia 19, a próxima já é a semana do dia 26, aí já entra no mês de março, não é isso? Então cada barrinha azul dessa daí é a duração, justamente a duração de cada tarefa, tá? Então, eu passando o olho assim no gráfico, eu consigo ver, se eu sei que hoje eu estou no dia 20 de fevereiro, então quer dizer, no dia 20 de fevereiro a minha tarefa 1 já foi concluída. E aí eu estou ali no início da minha tarefa 2. Aí a gente consegue visualizar, ó, a tarefa 2 e a 3, elas têm que iniciar juntas. Então a interdependência delas é início a início. Vê aí que a 3 começa junto com a 2, tá? A 2 e a 3, a interdependência delas com a 1 é fim e início, quer dizer, a 1 tem que terminar para então a 2 e a 3 iniciar, tá? A tarefa 4, ela inicia depois que a 3 terminar, então também é fim a início, né? A 3 tem que terminar para a 4 começar. A tarefa 4 e 5, olha lá, a interdependência delas é fim a fim, as duas terminam juntas. Eu começo a tarefa 4, né, e aí ela vai passando um tempo, ela vai sendo executada, e daqui a um tempo a tarefa 5 inicia também, tá? Mas elas têm que terminar juntas. Então, por exemplo, se a tarefa 4 demora ali, ó, de 5 a 23, aproximadamente aí, 20 dias aproximadamente, e a tarefa 5 de 12 a 30 aproximadamente 15 dias, ó, então a tarefa 5 começa 5 dias depois, mas elas têm que terminar juntas, né, para terminar as duas, a 4 e a 5 juntas, ok? Então isso é a relação de interdependência entre as tarefas, né? E aí esse é um exemplo aí de um formato de diagrama de Gantt, tá? Aqui nós temos outros exemplos, ó. Então tem vários softwares, né, que podem ser usados no gerenciamento de projetos, tá bom? Só coloquei algumas imagens só para vocês visualizarem as diferenças aí que a gente pode ter, né? Pode ter barrinha de outras cores também, tá? E aqui um com mais tarefas, né? Seria um exemplo de um projeto aí com muitas tarefas, tá? Então, na videoaula de hoje é isso. A gente tratou do diagrama de Gantt, tá? E qual a sua importância, né? E dá para visualizar o quanto é importante a gente entender o diagrama de Gantt para a gente conseguir acompanhar, para a gente fazer o gerenciamento das atividades aí de um projeto, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.